O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus falou que muitos não ouvem o Evangelho. Em João 5,24, quem ouve a minha palavra e crê no Pai que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, passou da morte para a vida. Ele disse, quem ouve, porque tem pessoas que não ouvem, aleluia. E nós somos um povo que ouve, né? Pela primeira vez ouvimos, aceitamos no coração. E nessa noite nós vamos meditar que Jesus deve ser o Senhor de todos. Aleluia. É possível? É. Depende do ser humano. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, capítulo 10, quando Pedro é enviado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, entrou na casa de um gentil, Cornélio, e expôs o Evangelho da cruz, o Evangelho da salvação, e ele fala que Jesus é o Senhor de todos. Atos capítulo 10, versículo 34 a 36. Amém? Espera um minutinho. Todos acharam? Atos 10, 34. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Vamos repetir essa parte final? Este é o Senhor de todos. Vamos orar. Senhor, está aqui a tua palavra. Vamos meditar sobre o Senhor da nossa vida. Fala conosco em teu santo nome. Amém. Jesus é Senhor. A Bíblia diz no Salmo 136, louvai ao Deus dos deuses, louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. No Salmo 136, existe 26 vezes, porque a sua bondade é para sempre. E está escrito, louvai o Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele escreveu 2 cartas, a primeira relatando o sofrimento que os cristãos tinham que passar naquela época de perseguição do Império Romano, e o tema da primeira carta de Pedro é sobre sofrimento por amor a Cristo. E no capítulo 3 de Pedro, versículo 5, Pedro escreve, antes santificai a Cristo como Senhor no vosso coração. E estáis sempre preparado para responder à razão da esperança que há em vós. Então, antes de tudo, o ser humano, ao ouvir o Evangelho, é preciso entender que Jesus quer ser Senhor. Senhor significa o dono, aquele que manda. E nós vamos meditar nessa noite em algumas áreas que ele precisa ser Senhor da nossa vida. Geralmente, pregadores do Evangelho, quando explicam a palavra de Deus, fazem um convite, fazem um apelo para as pessoas virem a Cristo. E a gente muito se ouve essa expressão, quem quer receber Jesus Cristo como seu Salvador? E as pessoas que ouvem a mensagem, levanta a mão e vem para frente, se faz uma oração, mas muitas das vezes por falta de discipulado, acompanhamento, as pessoas deixam de aprender que Jesus Cristo
além de ser Salvador, Ele quer ser o Senhor do dia a dia. Aleluia! Então, os apóstolos, eles faziam esse apelo: recebam Jesus como Senhor. E isso enfureceu o Império Romano, porque o Senhor era César. E era obrigado a dobrar o joelho ao imperador. Mas estão falando que tem um Senhor Jesus? Ué, tem outro maior que César? Então isso foi alvo de perseguição na igreja primitiva pelo Império Romano. Porque eles encheram Jerusalém dessa doutrina. Está em Atos 5:28. Eles encheram Jerusalém dessa doutrina que Jesus ressuscitou e é Senhor. E aqui na casa de Cornélio, Pedro fala: Ele é o Senhor de todos. Em primeiro lugar, vamos meditar. De que Ele deve ser o nosso Senhor? Primeiro, em relação ao tempo. A Bíblia diz no Salmo 90, versículo 6, que o homem nasce de madrugada, nasce e floresce, e de tarde corta e seca. O Salmo 90 diz que a nossa vida é um conto ligeiro, é um sopro. É muito rápido, muito... Você não se lembra quando você era criança ou adolescente? A gente faz um retrospecto na nossa vida, voou, o tempo voou. Estamos passando ligeiramente. E se Jesus é o Senhor da nossa vida, precisamos ter cuidado com a relação ao tempo que nos resta. O próprio Pedro, nessa carta, 1 Pedro 4:2, ele diz assim: no tempo que nos resta na carne, não vivamos mais segundo os maus desejos dos homens, as concupiscências, mas vivamos no período que nos resta a vontade de Deus. Então nós precisamos entender o fator tempo. O tempo passa muito rápido. E se Ele é o nosso Senhor, e Ele edifica a igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, nós como igreja devemos remir o tempo. Hoje Satanás está seduzindo muitos cristãos com muitos passatempos secundários para impedir e tirar o desejo que eles leiam a Bíblia e estudem para si, para tirar o alimento para a alma, né? A Bíblia é nosso alimento devocional, e também fazer um estudo sistemático, assim, para saber as doutrinas da Bíblia, o que ela ensina. Doutrina é artigo de fé de uma religião. Qual é a nossa religião? Cristianismo. O que ensina o cristianismo? Que Cristo veio, nasceu, maravilhoso foi o seu ministério. Isaías o chama de maravilhoso. Maravilhoso foi o seu nascimento, sua infância, sua adolescência em Nazaré. Aprendeu uma profissão de carpinteiro, frequentou a sinagoga, porque toda criança judia frequentava a sinagoga, aprendia uma profissão e memorizava as escrituras. O seu ministério foi maravilhoso. Começou na Galileia, curando, expulsando demônio, limpando leprosos, e depois desceu até o sul, a Judéia, e ensinava no templo. Tudo em Jesus foi maravilhoso. E resta pouco tempo, irmão, na nossa vida, para que as pessoas que nos cercam, no trabalho, no dia a dia, nas ruas, nos nossos contatos, relacionamento, falta pouco tempo para a gente mostrar que existe um Senhor. Aleluia! Olha o que Pedro disse na casa de Cornélio: Ele é o Senhor de todos, é o Senhor dos senhores. Cristo é Senhor da história, Senhor da igreja, Senhor de cada ser humano.
Em Romanos 14:8 está escrito: se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Por isso que Ele morreu e ressuscitou para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Então, o crente que aceitou Jesus, Jesus vive em nós. Mas um dia vamos partir. E quem tem o bom pastor na vida, terá o bom pastor no seu último suspiro. Aleluia! Aquele que for fiel até o fim, será salvo. Ser fiel até a morte, está em Apocalipse 2:10. E receberás a coroa da vida. Segundo lugar, Ele é o nosso Senhor. Devemos ter cuidado com nossas conversações. Você já reparou que nos últimos tempos, muito se fala de todo tipo de assunto e entra-se pouco no assunto sobre Jesus e a salvação e a Bíblia e as coisas espirituais? Na igreja de Corinto, no capítulo 15 de Corinto, verso 32, Paulo fala assim: se em Éfeso eu combati contra as bestas, contra os perseguidores do evangelho, que me aproveita essa batalha, essa guerra, se os mortos não ressuscitam? Porque havia uma conversa na igreja grega de Corinto, que não havia ressurreição. Então Paulo diz assim: se não há ressurreição, então para que fé? Vamos comer e beber, gozar a vida, de qualquer maneira, sem disciplina, porque vamos morrer mesmo? Que conversação é essa? Paulo repreendeu os coríntios e disse: as más conversações corrompem os bons costumes. A má conversação faz com que o crente não seja virtuoso, porque o mundo não se preocupa com virtude. O mundo se preocupa em gastar mais tempo. Eu tenho pouco tempo para viver, então eu quero fazer tudo que dá na minha cabeça. Um dia eu estava no ônibus, eu subi um jovem, eu fiquei estarrecido, dei risada da frase, mas fiquei estarrecido e falei com ele. Estava escrito assim, bem grande: você vai viver apenas 90 anos. Aproveite o máximo, porque você vai passar mais do que esse tempo morto. Olha que ideia, que situação. Você vai viver até os 90, aproveita como puder, porque você vai passar mais tempo do que isso morto numa sepultura. Tá certo? Não. Uma visão totalmente errada, distorcida da vida. Porque a vida é Cristo. E se Ele é Senhor da nossa vida, Ele é Senhor do nosso tempo. Né, irmãos? O crente espiritual, ele se preocupa e tem prazer na palavra de Deus. Ele se preocupa e tem prazer em cultuar a Deus. Ele tem prazer na igreja. Ele tem prazer de fazer em casa um culto doméstico. Ele se preocupa com os fracos. Romanos 15:1. Está escrito: nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então, se Ele é nosso Senhor, devemos tomar cuidado com nossas conversações. Já se gasta muito tempo com chocarrice, não é, irmãos? Em tempos de festa, em fim de semana, aqui e ali, você vê a atitude das pessoas, e por não dizer também, muitos que frequentam a igreja, o seu linguajar, a sua conversação, muitas das vezes, não agrada ao Senhor. Nós temos que policiar isso
na nossa vida. Uma certa vez, pastor Marques aqui trouxe um tema. O tema foi assim, Efésios 4:29. Não haja na vossa boca nenhuma palavra torpe. Então nós temos que tomar cuidado com nossa conversação. Em Jeremias capítulo 2, versículo 5, Jeremias repreende o povo de Israel. Deus dizendo: que maldade vocês acharam em mim, se afastando de mim e se tornando levianos. Veja lá em Jeremias 2:5. Nossas conversas não podem ser levianas. Eu andei muito tempo com o pastor Nathanael Pai, de carro, fazendo visita. Ele me cobrava até no português, na gramática, quando eu errava. O pastor Nathanael tinha muito cuidado na linguagem. Não falhar, não falar chocarrice, não dar risada de piada. Um dia desse, meu filho mandou no WhatsApp um negócio com o Bolsonaro, mas de outra maneira, de forma de piada. Eu repreendi ele. Elias, isso não edifica. Tá certo, o crente sorri, é alegre, tem os seus momentos, mas evita chocarrice. Porque lá em Efésios 5:3 está escrito: mas a prostituição não se nomeia entre vós que sois santos, nem chocarrice, nem parvoíce, coisas que não convêm. Então, se Ele é Senhor, Ele deve ser Senhor, primeiro, do nosso tempo. Você tem que remir o tempo de maneira tal que possa servir a Deus melhor. Cada um de nós tem um jeito de pensar, de agir assim, de programar. Isso se chama disciplina. Vou disciplinar meu tempo, ver como é que eu posso para evangelizar. Não precisa sair um grupo evangelizando. No seu setor de trabalho, o seu testemunho é uma evangelização, né? No setor de trabalho. Eu fui cobrador de ônibus. Deus me deu uma estratégia. Não ficar entregando folheto para todo mundo, para todo passageiro. Mas quando começa uma conversação, eu coloco Cristo no meio e dou um folheto. Então, nós temos situações diferentes, locais diferentes de trabalho. Temos que salgar como sal da terra e iluminar como luz do mundo. Por quê? Porque Ele é Senhor. Senhor do dia a dia. Ele é salvador do nosso pecado. Antes de ser crente, o pecado reinava no nosso corpo. A gente via de qualquer jeito. Hoje o pecado já não nos governa, não nos domina. O que domina o crente é a graça. Paulo falou isso em Romanos 6,14. Não reine o pecado no vosso corpo, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque estáis debaixo da graça. E o crente debaixo da graça, ele canta com graça, ele fala com graça, ele lê a Bíblia com graça, faz tudo com graça, porque nós vivemos no mundo sem graça. O mundo é sem graça, não é? As pessoas não são sem graça, vazias, corriqueiras. O que você espera das pessoas do mundo? Não traz o que nós precisamos, né? O alimento. Não refresca a nossa alma, né? Nós precisamos nos deleitar mais e mais nas coisas do Senhor. Outro ponto aqui, Jesus é o Senhor das nossas amizades. Das nossas amizades. Estava meditando na parábola do semeador? Lucas 8,14. A semente caiu sobre pedra e não havia raiz profunda. No tempo da tentação se desviam para as más amizades. O cristão tem que tomar cuidado com as suas amizades.
Porque uma amizade mais fraca que você pode te influenciar para a frieza, para a indiferença. Você vai gastar o seu tempo com conversas frívolas, coisas que não edificam. Mas devemos ser como Eliseu, que andava com Elias, Marcos, que andava com Pedro, Timóteo e Tito, que andava com Paulo, Caim e Abel, que andava com Adão e Eva. Abel aprendeu, Caim não aprendeu, né? Então nós temos que andar com quem é mais forte do que nós, né? Lá em 1 Samuel, capítulo 3, ou 2 Samuel, está escrito assim: os soldados de Davi iam se fortalecendo, porém, os soldados de Saul se iam enfraquecendo. Então, quando nossas amizades são boas, há um fortalecimento espiritual. Como é bom andar com um irmão de oração, né? Você ora mais. Um irmão que está sempre cheio da palavra de Deus, está sempre meditando nas Escrituras, não com a Bíblia na mão, mas ele medita e guarda. E a boca fala do que o coração está cheio. Não como os fariseus. Lá em Mateus, parece que é 13:44, Jesus, ele censura os judeus. Como pode uma árvore má dar bom fruto? Porque do coração, o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Como vocês, sendo maus, podem falar boas coisas? Por que eles eram maus? Porque não aceitaram o bom Jesus. Porque Jesus é bom, Deus é bom. E se Deus está em nós, se cumpre aquele salmo: o meu coração ferve, o meu coração aquece com palavras boas. Salmo 45:1. Você vem num culto e sempre fica no seu coração uma palavra. O que Deus está falando conosco hoje? Que Ele deve ser o Senhor do dia a dia. Primeiro, no nosso tempo, na nossa conversação. Tomar cuidado com conversas que esfriam a fé. Porque no nosso cristianismo pode ter vazamento. Você pega um copo, enche de água, mas se tem um furinho, vai saindo. O meu povo fez 2 maldades, disse Jeremias. A mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Vai vazando o que é de bom na nossa vida espiritual. Jeremias 2:13. Anote aí. O povo de Israel fez 2 maldades. Deixaram a Deus e substituíram por coisas que não edificam. O próprio Jeremias disse: que tem a ver a palha com o trigo? A palha alimenta? Não, o trigo alimenta, é o pão. Jesus é o pão da vida. Isso alimenta a minha alma? Não. Isso aqui alimenta? Sim. Então eu vou dar prioridade. E nessa época que nós estamos vivendo, tem que tomar muito cuidado, irmão, com a internet. Porque estamos vivendo tempo de escândalos, tempo de frieza, tempo de muita diversão, tempo de muita distração, tempo de inércia do povo de Deus. Nós, como povo de Deus, temos que orar uns pelos outros, nos encorajar mutuamente para pregar o Evangelho, como for possível. Mas eu creio que Deus está trabalhando nesse sentido. Domingo aqui estudamos, irmão, que na Europa se fechou 300 templos cristãos e está se abrindo muitas mesquitas, muitas igrejas se tornaram bares,
lugares de diversão e até boate, e mesquita. Mas graças a Deus que o islamismo não vai predominar no mundo. Porque Deus há de derramar do seu Espírito Santo, e o continente mais frio da Terra, que é a Europa, vai ser evangelizado. Ah, vai. Nós temos notícias, né? A minha mãe, por exemplo, ela lê muito aquela revista Portas Abertas. Ela sempre está me mostrando, ora pelos irmãos de Sudão, ora pelos irmãos de Angola, ora pelos irmãos da Nigéria, e passa informações para mim, e a gente sente, né? A gente não pode fazer nada por eles lá, fisicamente, mas a nossa oração chega lá. Ah, chega. Não sou eu apenas Deus de perto, mas Deus de longe. Aleluia! Quando Pedro pregou no dia de Pentecoste, o que ele disse? Deus vai salvar a todos que ele chamar. Aleluia! Pode ser de perto, pode ser de longe. Aleluia! Mas ele atende oração. Você está aqui, ora por alguém que está no outro lado do mundo, e Deus ali atende. Como no caso do Afeganistão, todos nós estamos tendo notícia disso no dia a dia, e é uma coisa muito forte para a gente estar orando. E Deus escuta a sua oração com fé. O Senhor abençoa ali, livra os cristãos ali, e Deus livra, Deus atende a oração, aleluia. Por quê? Porque Ele é o Senhor do dia a dia. Ele é o Senhor na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Aleluia. Então, concluindo, irmãos, Ele é o Senhor, deve ser o Senhor do nosso tempo. Não desperdice muito tempo. Me perguntaram, o crente tem lazer? Tem. O crente pode passear? Pode. O crente pode fazer muitas coisas positivas, boas, saudável, que não é pecado. Mas tem coisas na nossa vida que, se você refletir bem, são secundárias. Você poderia investir aquele tempo na leitura da Bíblia, fazer um estudo sistemático de algum tema bíblico, ler livros evangélicos. Eu deixei na minha vida de ir em muitas festinhas para poder ler em casa. Desprezei muitas festinhas, que não era pecado. O crente não bebe cerveja, não bebe uma Coca-Cola, um Guaraná, mas eu me privei disso aí, para ficar meditando na palavra de Deus, muitas e muitas vezes. Por quê? Porque Ele é o Senhor do nosso tempo. Ele é o Senhor de nossas conversações. Não somos perfeitos nisso. Não fique pensando que o crente é uma pessoa perfeita, que nunca será. Aqui foi dito domingo de manhã, em Hebreus 10:14. Jesus, por um sacrifício só, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados no dia a dia. E Ele, sendo Senhor, Ele nos santifica dia a dia. Você é santificado quando escuta a palavra, agora. Você é santificado quando lê a palavra, quando louva a Deus, quando está almoçando, quando está caminhando, quando está trabalhando. A cada fração de segundo, Deus está te santificando. Aleluia! Hebreus 10:14. Por uma só oblação, por um só sacrifício na cruz, Ele aperfeiçoou para sempre. E lá em Hebreus 12:23, está escrito: aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Ele vai aperfeiçoar naquele grande, no nosso último suspiro. Se você quer Jesus e ora, e mantém sinceridade, como Jó. Jó, no capítulo 27, versículo 5. Jó diz assim: nunca me apartei da minha sinceridade, a minha justiça me apegarei, nunca me apartarei da minha sinceridade. Mas a mulher de Jó falou: tu ainda é sincero diante desse Deus? Amaldiçoa Deus e morre.
Mas Jó manteve sinceridade, retidão, se desviava do mal e ainda buscava a Deus na aflição. E foi fiel. Aleluia. Jesus falou assim: quem me ama guardará a minha palavra. E meu Pai o amará e viremos para ele. Pai, Filho e Espírito Santo. Faremos morada. Fiel tem 4 letras. O Pai, Filho e Espírito Santo em você. Né? O Pai habita em você, Jesus e Espírito Santo. Você tem condição de ser fiel. Aleluia. Porque Ele é Senhor do seu dia a dia. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Vou só finalizar a leitura que começamos no começo. Pedro na casa de Cornélio, 10:34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. A paz vem pelo sangue de Jesus, vem pela sua palavra, pelo seu Espírito Santo. O Espírito Santo na Bíblia é o Espírito de paz, o Espírito de vida, o Espírito que vivifica a igreja. Aleluia. O Espírito que liberta do pecado é o Espírito Santo. Viremos para Ele e faremos nele morada. Quem ouve a minha palavra e guarda, o Pai, o Filho, o Espírito Santo habita em nós. E Ele é o Senhor do nosso dia a dia. Amém, amém, irmãos? Vamos agradecer? Senhor, ajuda-nos a aproveitar o tempo que nos resta, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, com nossa conversação. Às vezes, por inibição, não falamos de Ti quando deveríamos falar. E às vezes não ficamos quietos quando deveríamos ficar. Ó Senhor, ajuda-nos a ter influência na juventude, nas crianças, nos anciãos, para a edificação da fé de todos. Porque o Senhor quer reinar nas nossas vidas. E podemos ter mais influência, podemos ter mais impacto, se o Senhor realmente for Senhor de cada área da nossa vida. Senhor, abençoa todos os irmãos que estão aqui, que estão assistindo pela live, que eles possam entregar para Ti as suas fraquezas e não praticar, mas o Senhor que é Senhor deles e nosso, pode estar sempre, Senhor, nos fortalecendo. Nos ajuda sempre a lembrar que Tu é nosso mestre, Tu nos ensina, Tu é o nosso salvador de nossos pecados, mas muito mais do que isso, precisamos do Teu senhorio na nossa vida diária. Não permita, Senhor, que venhamos egoisticamente, na rebeldia, fazer nossa vontade. Quebranta nosso coração, nossa alma, que a Tua palavra possa nutrir o nosso coração, nossa alma, e que possamos estar confiantes. Tira a dúvida dos irmãos, acrescenta a fé, desperta um avivamento, para que a Tua palavra seja mais falada, mais vivida, e que nós tenhamos mais alegria com as Tuas coisas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.